Boa tarde para vocês. Hoje, então, retornando à programação normal das nossas aulas, nós vamos ter a nossa aula de número 10, que é dedicada a duas das nossas unidades, a falar sobre o liberalismo igualitário e sobre a nova esquerda. E se vocês já tiverem dado uma olhada no material, vocês terão visto que há uma distribuição bem assimétrica dos dois. A parte sobre liberalismo igualitário é bem menor e a parte sobre a nova esquerda é bem maior. Há uma razão para isso, que é a de que o liberalismo igualitário, como eu vou comentar, não chega a constituir uma ideologia política autônoma. Ele é muito mais uma teoria sobre um elemento específico, que é a questão da justiça distributiva. E o outro motivo é que já existe uma disciplina eletiva que é praticamente toda dedicada ao liberalismo igualitário, que é teorias da justiça. E em teorias da justiça não apenas se veem as teorias do liberalismo igualitário, como também os críticos do liberalismo igualitário. Então, nós vamos dedicar menos tempo a falar do liberalismo igualitário e mais tempo a falar sobre a nova esquerda, inclusive porque, geralmente, quando as ideias do liberalismo igualitário são propostas para serem executadas, essas propostas ocorrem ou por parte de movimentos e partidos que pertencem à terceira via, aquela manifestação da social-democracia contemporânea, ou por movimentos e partidos que são da nova esquerda. Então, a nova esquerda, sim, constitui uma ideologia política autônoma que tem uma forte influência no quadro do debate recente sobre questões políticas em geral, e por isso nós vamos dedicar mais atenção a falar dela. Nós vamos, no entanto, começar falando do liberalismo igualitário, fazendo uma caracterização geral do liberalismo igualitário, falando um pouco sobre os seus autores, as diversidades que existem dentro deles, falando especificamente sobre a questão do igualitarismo e fazendo algumas diferenciações antes de nós passarmos a falar sobre a nova esquerda. Então vamos lá. Vamos partir da definição do liberalismo igualitário. Como vocês talvez recordem, o liberalismo clássico, ele tem como um dos seus principais elementos de caracterização a centralidade da liberdade como valor político. A liberdade individual é vista como o valor político fundante, o valor político central, em torno do qual todos os outros são justificados. Isso faz com que a liberdade individual seja, ao mesmo tempo, o fundamento pelo qual se defendem direitos naturais, o fundamento pelo qual se defende Estado mínimo, o fundamento pelo qual se defende livre mercado, o fundamento pelo qual se defendem as liberdades públicas. Todas elas estão fundamentadas na ideia de liberdade individual. E isso fez com que o liberalismo clássico, tradicionalmente, tivesse uma oposição frontal com o socialismo, exatamente pelo grau de compromisso que o socialismo tem com a ideia de igualdade. Então, tradicionalmente, se fez uma oposição entre liberalismo clássico e socialismo, em que o liberalismo clássico organiza a política como um todo em função do valor liberdade e o socialismo em função do valor igualdade. Em que o liberalismo clássico está disposto a suportar grandes desigualdades se esse for o preço para manter a liberdade individual, enquanto que o socialismo está disposto a ceder em termos de liberdades individuais, a suportar organizações estatais ditatoriais e autoritárias, se esse for o preço para a realização da igualdade entre os indivíduos.
Essa caracterização, essa dicotomia entre liberdade e igualdade, ela se tornou um esquema muito comum de referência da relação entre liberalismo clássico e socialismo. Esse esquema tem uma certa dose de hipersimplificação. Esse esquema não leva em conta, por exemplo, que as liberdades do liberalismo já eram concebidas como sendo liberdades iguais entre todos os indivíduos, que o liberalismo clássico adota o universalismo de direitos exatamente pela defesa da igualdade, que a igualdade formal é uma das características básicas do Estado de Direito como um dos valores do liberalismo clássico, e, portanto, isso ignora boa parte da importância que a igualdade teve na concepção do liberalismo clássico. E, por outro lado, identifica o socialismo com as formas autoritárias de socialismo. Identifica o socialismo com certas formas de estatismo autoritário como sendo a única alternativa na qual o socialismo se mostra. Inclusive, diminuindo a importância que a liberdade tem dentro do socialismo, que é uma importância grande. Em grande parte, os motivos que levam à necessidade de superação do capitalismo no socialismo não são apenas motivos ligados à desigualdade, são motivos também ligados à emancipação dos indivíduos, à emancipação de relações que são exploratórias, a relações que são de constrangimento da sua vontade e da sua força produtiva. E, portanto, ao dizer que um valoriza a liberdade e o outro valoriza a igualdade, se está fazendo uma super simplificação, uma hipersimplificação desses esquemas que não faz justiça nem a um nem a outro. Mas, principalmente na época da Guerra Fria, essa hipersimplificação se tornou o esquema popular de compreensão das relações entre liberalismo clássico e socialismo. Até por isso é que, quando o liberalismo igualitário surge, o traço de diferença que se nota mais fortemente nele, em contraste com o liberalismo clássico, é o fato de ele afirmar que a igualdade é um valor tão importante quanto a liberdade. Que o compromisso do liberalismo é o compromisso duplo. É um compromisso com a liberdade individual e com a igualdade entre os indivíduos. E que este compromisso leva à revisão de alguns dos compromissos que o liberalismo clássico tinha tido, que acabavam levando ao sacrifício da igualdade, que acabavam acarretando em sacrifícios da igualdade. Dá a impressão, quando você usa aquele esquema hipersimplificado que eu mencionei, de que isso é uma mudança radical em relação ao liberalismo clássico, de que o liberalismo clássico não dava nenhuma importância à igualdade e o liberalismo igualitário coloca a igualdade em pé de condição, em pé de igualdade com a liberdade. Não é bem isso. O que na verdade ocorreu foi um desenvolvimento, uma sofisticação do conceito de igualdade com que o liberalismo está trabalhando e de algumas das consequências que esse conceito de igualdade tem para os papéis do Estado. Então, o que ocorreu, na verdade, foi uma ampliação do esquema da igualdade formal para certos aspectos da igualdade material, uma ampliação da ideia de direitos negativos para a inclusão de alguns direitos positivos e uma ligação entre o Estado como guardião da liberdade, estendendo isto também a ele como a tarefa de ser guardião da igualdade enquanto Estado redistribuidor. Então, na verdade, o que houve foi uma sofisticação da ideia de igualdade, mas a ideia de igualdade sempre foi presente no liberalismo clássico, ela sempre teve importância no liberalismo clássico, ela sempre foi um valor-chave no liberalismo clássico, ela apenas sofreu certas mudanças de compreensão e de implementação política naquilo que hoje nós chamamos de liberalismo igualitário.
Então vejam só aqui na definição que segue aquele esquema de compreensão comum. O liberalismo igualitário é a ideologia política que combina a valorização das liberdades individuais, a típica do liberalismo clássico, com a busca de um ideal igualitário, normalmente identificado com o socialismo e com a social-democracia. Mas esse ideal igualitário num formato restrito, em que a igualdade é igualdade de distribuição de bens e oportunidades, mas ela não é igualdade que atinja outros elementos. Ela não é uma igualdade de propriedade, ela não é uma igualdade de poder de produção e decisão, e ela não é uma igualdade de poder político. Ela é uma igualdade no que se refere à distribuição de bens e oportunidades. Então, daí porque ele vai se identificar com a discussão clássica da justiça distributiva, e o liberalismo clássico, aliás, o liberalismo igualitário, vai basicamente se apresentar na forma de uma teoria da justiça distributiva, de uma teoria igualitarista da justiça distributiva a ser implementada numa democracia liberal. Então, aqui você tem a combinação entre estes dois elementos. Se nós abríssemos mão daquela imagem hipersimplificada, nós poderíamos dar uma outra definição do liberalismo igualitário. Nós poderíamos dizer que o liberalismo igualitário resulta de uma sofisticação das ideias de igualdade do liberalismo clássico, que se trata de considerar que a igualdade formal precisa ser estendida para certos aspectos da igualdade material. Se trata de considerar que os direitos negativos se complementam com certos direitos positivos, e que se trata de considerar que o papel do Estado não é apenas o de ser guardião da liberdade na forma do direito, mas é também de ser promotor da igualdade na forma de Estado redistribuidor. Isso seria talvez mais justo com o liberalismo clássico do que quando se dá a entender que essa importância da igualdade é uma novidade recente, que essa importância da igualdade é algo que não existia antes no liberalismo clássico. Aqui no próximo slide há uma lista de autores bastante diversos entre si, que, no entanto, são todos identificados com o liberalismo igualitário. Normalmente, quando se fala em liberalismo igualitário no curso de Direito, os três autores que se tem como referência são John Rawls, Ronald Dworkin e Amartya Sen. Geralmente, esses três autores são aqueles a quem se está fazendo referência quando se fala em um liberalismo igualitário. Há outros autores e há outras correntes além dessas, mas estes autores tiveram uma influência maior no debate com questões jurídicas, e por isso, do ponto de vista do curso de Direito, eles são mais conhecidos como autores do liberalismo igualitário. Você pode dizer que John Rawls representa a figura principal do liberalismo igualitário. O liberalismo igualitário já existia antes de Rawls. Você pode ver em alguns dos escritos de John Dewey no início do século XX, ou alguns dos escritos do próprio Keynes no meio do século XX, algumas ideias que são mais típicas do liberalismo igualitário, que estavam preparando a transição para o liberalismo igualitário, mas eles são algo assim como proto-liberalistas igualitários. Os liberais igualitários, de fato, passam a se identificar como tal a partir de 1971, com a publicação de uma teoria da justiça de John Rawls. Essa obra, como eu também costumo dizer na disciplina de teorias da justiça, essa obra não só é a obra que inaugura o liberalismo igualitário, é a obra sobre justiça distributiva mais importante escrita no século XX,
mas ela talvez seja a obra de filosofia política mais importante escrita no século XX, se você considerar o seu impacto, se você considerar o poder transformador que ela teve do campo de debate, que de então por diante passa a ser um campo que precisa necessariamente debater com o liberalismo igualitário no que significa, no que se refere ao aspecto teórico. Mas como essa aqui não é a disciplina de teorias da justiça, e como o que nós estamos examinando nessa disciplina não são teorias, são ideologias, a influência de Rawls na ideologia do liberalismo igualitário é uma influência menor do que ele tem academicamente sobre as teorias da justiça. Ele é um dos autores que influencia, junto com um conjunto de outros autores cujas obras ou cujas ideias, cujas sugestões políticas foram adotadas por diversos movimentos e partidos que se identificam com a chamada nova esquerda ou com movimentos e partidos identificados com a terceira via social-democrata. Então aqui se tem uma lista, né? John Rawls seguido de Thomas Pogge e Charles Bates, porque esses dois são teóricos rawlsianos que levam adiante o que Rawls já havia estabelecido. Thomas Pogge está preocupado com justiça econômica nacional e internacional, o Charles Bates está preocupado com a questão dos direitos humanos no nível internacional e com o igualitarismo de direitos humanos no nível internacional. Ronald Dworkin, que por ser um autor que tem uma obra em teoria do direito, acaba sendo mais conhecido que os outros no curso de direito quando se discute sobre teorias da justiça. Quando se vê isso pelo ângulo da filosofia e não do direito, o Dworkin é visto como pertencendo a um hall específico de autores. Esse hall é entendido como o igualitarismo da sorte, ou luck egalitarianism. O igualitarismo da sorte é uma corrente que nós vamos discutir daqui a pouco, é uma forma específica de igualitarismo que se apresenta dentro do liberalismo igualitário. Aqui Dworkin, Arneson e Scheffler estão como representantes desta corrente do liberalismo da sorte. Amartya Sen é um autor bem diferente, que chega ao liberalismo igualitário a partir da teoria das capacidades, que em princípio é uma teoria sobre desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, e que só depois é aplicada às questões de justiça distributiva. Scanlon e Remer são autores que têm uma abordagem própria e que não se filiam aos autores anteriores nem às correntes que eu estava citando. Philippe Van Parijs é um autor que normalmente é identificado como um socialista analítico, às vezes como um liberal igualitário, dependendo de quem faça a classificação e em que pontos da obra dele se dê ênfase. Ele tem clara influência de Rawls, clara influência de Sen, mas também tem influência, por exemplo, de um autor como Gerard Cohen, que é um socialista analítico. Ele é o autor do famoso projeto da renda básica universal, que se tornou internacionalmente conhecido. O Philippe Van Parijs tem um instituto de estudos sobre justiça distributiva e renda básica universal, que funciona em Bruxelas. A Elizabeth Anderson também tem uma teoria própria da teoria da justiça e do igualitarismo, uma teoria que é em grande parte crítica em relação a Rawls e aos vertentes anteriores que eu citei. E o Avishai Margalit, que é um autor israelense, ele pode ser visto como um liberal igualitário, ele pode ser visto como um teórico crítico. Ele tem um livro muito influente chamado A Sociedade Decente, e esse livro tanto pode ser visto como dando continuidade ao debate do liberalismo igualitário sobre a questão da igualdade na sociedade, ou como dando continuidade ao debate da teoria crítica sobre questões emancipatórias. Então ele tem influência de ambas as correntes. Então aqui você tem vários autores representando várias posições diferentes dentro do liberalismo igualitário. O liberalismo igualitário, em geral, no que se refere à sua proposta concreta, ele se apresenta como uma série de teorias igualitaristas.
como uma série de teorias que consideram que nós devemos ter algum tipo de igualdade no que se refere à distribuição de bens e oportunidades. Aqui há uma observação muito importante de ser feita. Todos os liberais igualitários fazem um esforço considerável para tentar mostrar que eles não são socialistas. E esse esforço geralmente se mostra de duas formas diferentes. Em primeiro lugar, eles insistem no papel e na prioridade das liberdades individuais. Eles consideram que dessa maneira eles estão se afastando do socialismo, porque eles identificam o socialismo com o estatismo autoritário. Ao identificar o socialismo com o estatismo autoritário, então qualquer teoria que defenda liberdades individuais e que não esteja disposto a aceitar um Estado que seja paternalista ou autocrático, automaticamente não se filiaria ao socialismo e não se aproxima do socialismo. Mas a segunda estratégia é mais interessante e diz respeito à questão do igualitarismo. Todos os autores que são liberais igualitários, embora a igualdade seja o valor que eles estão afirmando o tempo todo, todos eles insistem que o tipo de igualdade de que eles estão falando não implica que os indivíduos tenham os mesmos bens. Não implica que os indivíduos tenham igualdade de riqueza, não implica que eles tenham igualdade de destino, que o tipo de igualdade que eles estão defendendo é uma igualdade aproximativa que deixa espaço para a desigualdade, desde que essa desigualdade seja justificada, né? Em Rawls é onde isso se mostra de maneira mais explícita, né? Rawls oferece dois princípios de justiça na teoria dele. O primeiro princípio defende o máximo de liberdades iguais para todos os indivíduos, dando prioridade à liberdade. O segundo princípio, que é o da igualdade, ele não prescreve máxima igualdade simétrica entre todos os indivíduos no que se refere a bens e oportunidades. Ele estabelece dois critérios para que as desigualdades sejam legítimas. Ele estabelece dois critérios para que as desigualdades sejam legítimas, que são: as desigualdades têm que ser produtos de cargos ou funções abertos a todos em igualdade equitativa de oportunidades, e as desigualdades têm que ser tais que elas sejam mais benéficas aos menos favorecidos. Então, são colocados dois critérios para a legitimação da desigualdade. As desigualdades são justas ou aceitáveis quando elas satisfazem esses dois critérios nesta ordem específica. Por que isso é importante? Porque em Rawls, por exemplo, a justificativa de por que nós não vamos ter uma igualdade absoluta de bens e oportunidades, a justificativa disso é dada a partir de um problema chamado problema dos incentivos. O problema dos incentivos é um problema que é trazido à tona pela economia neoclássica, e ele pode ser formulado da seguinte maneira: em qualquer arranjo cooperativo entre vários indivíduos, se os indivíduos já souberem de antemão que quer produzindo mais, quer produzindo menos, eles obterão ao final a mesma recompensa, então eles não têm nenhum incentivo para produzir mais e produzirão cada vez menos com o passar do tempo, levando assim a prejuízo a todos os outros indivíduos até chegar ao limite da escassez. Esse é o problema. O problema dos incentivos é o problema de que, se eu já tenho a garantia de que eu vou receber a mesma porção que todo mundo, eu não tenho por que me esforçar mais do que eu faria no outro contexto. Eu tenho sim por que me esforçar menos, porque se eu trabalhar menos, eu posso continuar recebendo a mesma coisa com muito menos esforço do que eu tinha antes. Esse problema, o chamado problema dos incentivos, ele é colocado como uma lei econômica dentro da economia neoclássica. Embora ele tenha uma conexão direta
com um certo tipo de antropologia. Elas supõem que o ser humano funciona de modo bem específico. Supõem que os seres humanos respondem a incentivos, que esses incentivos são de natureza econômica, que eles visam maximizar o seu ganho econômico e que essa maximização ocorre com a máxima rentabilidade, com o menor esforço possível. Pressupõe um determinado tipo de ser humano que normalmente se chama homo economicus, é aquele que raciocina a partir das suas vantagens e desvantagens econômicas para tomar as suas decisões. Supõe este tipo de ser humano. Mas na teoria de Rawls, que é uma teoria igualitarista, o motivo pelo qual nós não podemos dar aos indivíduos plena igualdade de bens, de renda e de oportunidades é porque ocorreria nesta sociedade o chamado problema dos incentivos. E se houver o problema dos incentivos, então a sociedade inteira tem a perder com um arranjo igualitário. Um arranjo que fosse absolutamente igualitário levaria a menor produtividade, a menor criatividade, a menor eficiência e, com o passar do tempo, ao problema da escassez. Se você pega um outro autor como Dworkin, por exemplo, a justificativa dele de por que os indivíduos não vão ter os mesmos bens, as mesmas rendas e as mesmas oportunidades, está baseada na ideia de diferença individual. De que a teoria dele, chamada igualdade de recursos, prevê que os indivíduos têm que ser responsáveis pelas escolhas que eles fazem em relação a eles mesmos. Isso significa que os indivíduos devem receber bens e oportunidades que tenham a ver com o seu projeto de vida particular e com as suas preferências particulares. Se fosse dada a mesma porção de tudo para todo mundo, esta porção não realizaria adequadamente o projeto de vida e as preferências de cada indivíduo. Então, as diferenças individuais é que são a justificativa. Em ambos os casos, Rawls preocupado com o problema dos incentivos, Dworkin preocupado com o problema da diferença individual, em ambos os casos eles chegarão à mesma conclusão, de que se uma distribuição de porções iguais para todos seria má para a sociedade como um todo, a alternativa a isso é uma distribuição desigual de porções em que as desigualdades sejam justificadas por motivos de justiça. O que significa que, embora o nome do liberalismo igualitário seja o nome que leve à ideia de defesa da igualdade, aquilo que na verdade ele defende é uma desigualdade justificada. Aquilo que na verdade ele defende são limites de justiça às desigualdades existentes, normalmente se considerando que, em vista dos problemas que a igualdade absoluta teria, o capitalismo é uma via de distribuição mais eficiente, é uma via de distribuição, inclusive, mais igualitária do que aquela que você teria por meio de uma igualdade absoluta. Seja porque uma distribuição perfeitamente igual implicaria um Estado autoritário, que passaria por cima das liberdades, seja porque desrespeitaria aquelas que são as diferenças individuais, seja porque levaria, com o passar do tempo, ao problema da ineficiência e da escassez a partir do problema dos incentivos. Então, é importante deixar claro que o compromisso do liberalismo igualitário é, na verdade, com uma desigualdade justificada, que é, em grande parte, compatível com o funcionamento do sistema capitalista, embora considere que esse funcionamento deva ser limitado ou corrigido em alguns dos seus aspectos de desigualdade, em alguns dos seus efeitos de desigualdade. Vejam aqui no nosso slide sobre igualitarismo. Tem a ver com a recuperação da igualdade como um valor político tão relevante quanto a liberdade. Toma várias formas. Nas teorias utilitaristas, toma a forma de igualdade e bem-estar. Nas teorias mais deontológicas, como Rawls e Dworkin, toma a forma de igualdade de recursos. Dworkin faz uma famosa distinção entre sorte bruta e sorte por opção, entre quando os indivíduos têm alguma vantagem ou desvantagem por causa de escolhas que eles fizeram,
ou vantagens e desvantagens devido às circunstâncias estranhas às suas escolhas. As vantagens e desvantagens estranhas às suas escolhas devem ser compensadas por um Estado distribuidor, mas as vantagens e desvantagens que derivam das suas escolhas não devem ser redistribuídas nem recompensadas, de tal maneira que se trata, no fundo, no caso do igualitarismo da sorte, de uma teoria que quer fazer com que exista sim desigualdade entre os indivíduos, mas essa desigualdade seja resultante de esforços distintos, de características distintas, escolhas distintas, preferências distintas, e não de circunstâncias naturais ou de circunstâncias sociais não escolhidas por esses indivíduos. Essas circunstâncias, o efeito desigualador dessas circunstâncias tem que ser neutralizado para que a desigualdade existente entre eles seja uma desigualdade justa. E igualdade de capacidades na abordagem do Amartya Sen, que também tem influência sobre outros autores. O liberalismo igualitário apoia políticas de redistribuição econômica e de financiamento coletivo. No fim das contas, todos os argumentos pró-igualdade são argumentos em favor desses dois tipos de política concreta: as políticas de redistribuição de bens e oportunidades com vista aos grupos mais excluídos ou vulneráveis, ou políticas de financiamento público de determinados serviços para criar acesso universal a esses bens, com vista a estes mesmos grupos desprivilegiados. Nesse sentido, o caso do Van Parijs também é um caso excepcional, porque a política que ele propõe, que é a renda básica universal, ela é uma política que visa alcançar tanto aqueles que precisam como os que não precisam. Ela deriva da condição de cidadania, né? E, normalmente, os outros liberais igualitários não têm este tipo de teoria. Mesmo quando eles defendem um sistema, por exemplo, público e gratuito de saúde, é para aqueles que não possam pagar um plano de saúde privado. Mesmo quando eles defendem a educação pública, não é como um modelo universal de educação, é como um modelo complementar de educação para aqueles que não possam frequentar um sistema privado de educação. Mesmo quando eles defendem serviços gratuitos, que são universais ou próximos de universal, é só porque aquela fatia do mercado não seria rentável para ser explorado por empresas privadas e haveria um déficit de serviços se isso não fosse oferecido pelo Estado. Então, a ideia de que existe um universalismo de financiamento não é a regra, é a exceção nesses autores. Eles, em geral, imaginam financiamento de serviços públicos com vista aos grupos que não têm acesso a esses bens ou a esses serviços pelos meios normais do capitalismo competitivo e da iniciativa privada. Primeiro ali, depois ali, pergunte. Sobre os da desigualdade legítima, eles é a mais benéfica, a desigualdade é a mais benéfica aos mais favorecidos. Isso. O outro é qual? Esse é o segundo. O primeiro é que ela tem que resultar de cargos e funções que sejam abertos a todos em igualdade equitativa de oportunidades. Esse é o primeiro subprincípio do segundo princípio de Rawls. Era só isso? Sim. Diga. Essa última parte que você falou de sermos públicos e universais, é o ponto principal de divergência com a social-democracia? Porque até então não fica muito claro qual é a diferença de liberalismo igualitário e social-democracia. Ok, certo. Entendi. Na verdade, não é tão simples fazer essa diferença, porque a social-democracia ela é uma teoria que se situa a meio caminho entre liberalismo e socialismo. Ela mantém o funcionamento de uma economia de mercado, de uma democracia representativa, mas ela se compromete com legislações protetivas e com uma certa tarefa de redistribuição econômica. Então, você poderia pegar o liberalismo igualitário e torná-lo parte de uma democracia, de uma social-democracia. É o que acontece na chamada terceira via. A terceira via concilia neoliberalismo como a sua política econômica de crescimento com o liberalismo igualitário como a sua política de redistribuição.
É o que vai acontecer também em boa parte da nova esquerda. A nova esquerda também concilia o neoliberalismo como sendo a sua política de crescimento econômico com alguma forma de igualitarismo, ou pelo menos alguma forma de remediação das desigualdades, diminuição das desigualdades, como sendo a sua política de redistribuição. Então você pode ver o liberalismo igualitário não como uma teoria autônoma que concorre, por exemplo, com a social-democracia, mas como uma visão sobre justiça distributiva dentro do capitalismo que pode ser incorporado por outras ideologias políticas e geralmente vai aparecer no corpo de outras ideologias políticas. Ok? Então, isto é o que nós temos para ver sobre o liberalismo igualitário. Quando nós passarmos agora a falar da nova esquerda, algumas das ideias da nova esquerda apontam para ideias do liberalismo igualitário, incorporam ideias do liberalismo igualitário. Mas, como eu disse, o liberalismo igualitário ele é compatível tanto com a social-democracia quanto com a nova esquerda. Quando nós tivermos chegado ao final das nossas exposições sobre as ideologias, nós vamos ter um quadro daquelas que são as ideologias que fornecem o panorama do presente. Então, você tem o neoliberalismo, você tem a terceira via como a versão da social-democracia que existe hoje, você tem a nova esquerda, e se houver liberalismo igualitário vai ser incorporado num desses dois, ou na terceira via, ou na nova esquerda. Você tem a nova direita, unindo os elementos de neoconservadorismo com os elementos de populismo de direita, e você tem o neossocialismo. Esses 5 fornecem um panorama de como o debate político do presente costuma se oferecer, em termos das ideologias que têm maior influência sobre os movimentos e partidos. Mas nesses 5 não está o liberalismo igualitário, porque ele não é uma teoria autônoma. Ele não tem uma teoria do Estado, ele não tem uma teoria do capitalismo, ele não tem uma teoria sobre meio ambiente, ele não tem uma teoria sobre nada disso. Ele é exclusivamente uma teoria sobre justiça distributiva, sobre as tarefas distributivas do Estado liberal. Agora, na comparação entre o liberalismo clássico e o igualitário, apenas para concluir a nossa exposição. Então, no liberalismo clássico, a liberdade é o valor político mais importante. No igualitário, a igualdade está ao lado da liberdade. No liberalismo clássico, o livre mercado é visto como um distribuidor justo. O livre mercado faz com que cada um seja recompensado pelo seu esforço e pela sua criatividade. Já no liberalismo igualitário, o capitalismo é visto como eficiente, mas potencialmente injusto. É como o sistema mais eficiente de produção e de distribuição, mas capaz de gerar extremas desigualdades e ter resultados injustos que precisam de algum tipo de remediação, de algum tipo de retificação. No liberalismo clássico, os indivíduos têm apenas direitos negativos, direitos de não serem violados. No liberalismo igualitário, além destes direitos negativos, eles têm direitos positivos. Eles têm direito de receber assistência. Eles têm direito de receber assistência para alcançar os seus objetivos. Não apenas de não serem prejudicados, mas de serem diretamente beneficiados. Então, não apenas direitos negativos, mas também direitos positivos. No liberalismo clássico, o Estado é mínimo, e o seu dever é ser guardião da liberdade, punindo aquelas que forem as violações. No liberalismo igualitário, o Estado é gestor. Ele, ao mesmo tempo, é guardião da liberdade e promotor da igualdade na forma de redistribuição. No liberalismo clássico, a redistribuição econômica é vista como injusta e autoritária, porque passa por cima da liberdade dos indivíduos, inclusive na forma da sua propriedade privada, enquanto que no liberalismo igualitário a redistribuição é vista não apenas como justa, mas também como necessária enquanto providência de remediação de justiça em relação às patologias ou distorções do sistema capitalista. Então, a partir desse quadro, você tem uma ideia de como é que se diferencia entre o liberalismo clássico e o liberalismo igualitário. Você ia fazer uma pergunta? Não. Vamos agora sim, como eu disse, falar sobre nova esquerda.
Sobre a nova esquerda, eu vou fazer uma observação inicial que vai se aplicar para ela e vai se aplicar para a nova direita. Ao planejar essa parte do conteúdo, eu tinha que fazer uma escolha de enfoque. Eu sempre tenho, mas nesse caso a escolha de enfoque era mais decisiva sobre o que ia ser apresentado. Porque um dos enfoques possíveis seria pegar os autores, os teóricos em que essas correntes se inspiram e dizer alguma coisa sobre a teoria deles. Mostrar qual é a teoria que eles oferecem. Mas isso iria se concentrar bastante na teorização acadêmica, que não necessariamente corresponde a como essa ideologia se monta em termos de movimento político e em termos de regimes políticos correspondentes. Então, eu dirigi o meu enfoque para apresentar critérios com os quais você identifica que um determinado partido, movimento, candidato ou regime pertence àquela ideologia, segue aquela ideologia em particular. Mesmo que isso não corresponda ao que os teóricos disseram, ou mesmo que corresponda num formato simplificado, distorcido ou conciliado com outras questões. Então, houve aqui uma ênfase na realidade prática. Eu escolhi dar uma ênfase na realidade prática e fornecer mais critérios de identificação de quando é que você está diante da nova esquerda ou diante da nova direita, inclusive com aquelas que são as políticas concretas que identificam essas ideologias, que estão claramente identificadas com elas, porque isso vai nos dar a oportunidade de fazer outros comentários interessantes sobre como essas ideologias se relacionam com outras ideologias que abraçam aquelas mesmas políticas ou se opõem às ideologias que abraçam as políticas opostas, né? Então, a nova esquerda vai ser aqui caracterizada a partir de 4 pontos, de 4 eixos diferentes da preocupação delas. E nos 4 eixos eu coloquei um comentário entre parênteses que serve para diferenciar em relação ao neossocialismo quando ele aparecer mais lá adiante. A nova esquerda é, em comparação com o neossocialismo, uma esquerda contemporânea moderada. Uma esquerda contemporânea moderada com tendências centristas. Enquanto que o neossocialismo se caracteriza, em comparação com a nova esquerda, como sendo uma esquerda radical. Como sendo uma esquerda radical que é mais leal àqueles que foram os princípios que inspiraram o socialismo e que tenta se apropriar das pautas novas numa direção de radicalização emancipatória semelhante à do socialismo. Quando nós virmos o neossocialismo, esse contraste vai ficar mais claro e mais forte. Hoje, eu vou me limitar a essas observações aqui nos parênteses para mostrar em que isso é moderado em comparação com uma alternativa menos moderada que poderia existir, mas a comparação principal hoje não vai ser da nova esquerda com o neossocialismo, vai ser da nova esquerda com a velha esquerda, né? com a esquerda identificada mais claramente com o socialismo. Então, vejam só, a nova esquerda é a ideologia política que reúne preocupações, são 4 tipos de preocupações: econômicas, sociais, políticas e ambientais. 4 preocupações principais. A preocupação econômica da nova esquerda, ela quer produzir uma forma de conciliação entre desenvolvimento econômico e igualdade material. Essa igualdade material sendo uma redução das desigualdades. Então, a pauta principal econômica é a da produção dessas 2 coisas ao mesmo tempo, inclusive, como nós vamos ver quando passarmos para o slide que fala disso. Sem superação do capitalismo, que aí você percebe onde é que está o aspecto moderado disso, né? É se mantendo dentro do sistema capitalista e buscando uma alternativa em que exista crescimento econômico constante, combinado com redistribuição com vista à redução das desigualdades. Então,
Desenvolvimento e igualdade são as preocupações econômicas. As preocupações sociais são preocupações de dignidade e inclusão. Nesse caso, sem superação das desigualdades reais, então você se mantém no horizonte de uma sociedade que vai ser desigual, mas em que você vai diminuir alguns elementos dessa desigualdade que sejam especialmente danosos ou especialmente excludentes em relação às pessoas. Então, você tenta aumentar o acesso à moradia, aumentar o acesso à educação, aumentar o acesso à saúde. E dessa maneira você está diminuindo a desigualdade no sentido de diminuindo a desigualdade de acesso a certos bens e oportunidades principais para a vida dos indivíduos, numa sociedade que ainda assim continua sendo desigual e que continua tolerando fortes desigualdades dentro da sua organização. Preocupações políticas de identidade e representatividade. Aqui os dois outros são as duas novidades. As duas novidades que vão se colocar como questões para a nova esquerda, para a nova direita e para o neossocialismo. As duas pautas que praticamente não eram discutidas antes e que agora têm que ser discutidas necessariamente. A pauta identitária e a pauta ambiental. Estas duas vão caracterizar as duas outras preocupações. Então, preocupações políticas de identidade e representatividade. Então, isso significa uma compreensão, na verdade, uma espécie de assimilação do discurso de reivindicação de uma série de movimentos sociais que, a partir dos anos 60, antes disso, com certeza, mas sobretudo a partir dos anos 60, começam a se identificar como pautas, como lutas identitárias, como as lutas de determinados grupos sociais historicamente perseguidos, historicamente excluídos, para reverter a sua situação de injustiça dentro da sociedade. Nesse caso, o reconhecimento destas identidades, a denúncia das injustiças que esses grupos sofrem, a tentativa de inclusão desses grupos, o aumento da sua representatividade econômica e política são vistas como pautas importantes da nova esquerda. Embora a nova esquerda não se comprometa com a ideia de superação radical ou imediata dos processos de dominação. Nós vamos ver quanta diferença isso faz quando falarmos do neossocialismo em comparação. E preocupações ambientais de equilíbrio e sustentabilidade. De encontrar alguma forma de equilibrar produção capitalista com preservação ambiental, de tal maneira que você tenha uma economia que cresça economicamente, mas que seja ambientalmente sustentável ao mesmo tempo. Essa nomenclatura, inclusive, equilíbrio e sustentabilidade, é particularmente identificada com a nova esquerda. Já estava presente na terceira via, mas a nova esquerda também incorpora essa maneira de falar a respeito do meio ambiente. Agora nós vamos ver slide por slide cada uma das quatro coisas, cada uma das quatro preocupações, inclusive com alguns exemplos. Antes, porém, nós temos a lista dos autores, que é, aqui nesse caso, uma lista meramente exemplificativa. A lista poderia ir muito além disso, nós poderíamos produzir vários slides desses com a lista dos autores. Mas ela serve para nos falar de várias tendências intelectuais que existem aqui. Vejam que o nome da lista é Pensadores que Influenciam, não é Pensadores que Ilustram, como eu usei em outros. Porque nenhum desses pensadores defende a nova esquerda. Nenhum deles teoriza sobre o que é a nova esquerda. Eles têm teorias específicas sobre assuntos específicos e essas teorias têm uma influência sobre o pensamento da nova esquerda. Então, John Rawls e Amartya Sen como liberais igualitários, já comentamos sobre isso. Há uma influência destes autores sobre a nova esquerda. Habermas e Foucault como dois dos autores que discutem a questão do poder,
as dinâmicas de poder dentro da sociedade, principalmente aquelas dinâmicas que são anônimas e estruturais de poder dentro da sociedade, e por isso a influência deles é muito grande. Deleuze está dentro desse mesmo grupo, seguindo em grande parte a abordagem de Foucault, embora sendo também original com relação a várias das suas outras intuições. É muito mais, a influência de Deleuze é muito mais confinada ao ambiente europeu sobre a nova esquerda, enquanto Habermas e Foucault são mais internacionalmente conhecidos. Jacques Derrida é o autor que é identificado com uma metodologia específica, né, com uma forma de hermenêutica específica chamada desconstrução, mas Jacques Derrida tem uma influência política também bastante grande, tanto no que se refere às suas ideias concretas sobre política, muito centrada na questão do conflito, da exclusão e da superação da exclusão, mas também naquilo que se refere à sua própria metodologia da desconstrução, porque a desconstrução foi abraçada por vários movimentos sociais como sendo a forma por excelência de denúncia e a forma como é possível desfazer aqueles que foram os preconceitos longamente estabelecidos dentro da civilização ocidental. Três autoras, Beauvoir, Davis e Nussbaum, como representantes do feminismo, mas essa lista poderia ser facilmente uma lista de 30 autoras influentes dentro do feminismo contemporâneo. Essas três são representativas. Beauvoir de um determinado momento que é identificado com a chamada segunda onda do feminismo. A Davis e a Nussbaum são autoras mais contemporâneas. A Davis é uma autora do feminismo negro que se aproxima do marxismo, enquanto que a Nussbaum é uma neo-aristotélica, está muito ligada ao feminismo liberal. Isso dá uma ideia da riqueza de tendências da diversidade de contribuições que também vem do feminismo. Fanon e Dubois estão aí como representantes dos autores da teoria racial. Facilmente você poderia incluir aí um Mbembe, por exemplo, ou uma própria Angela Davis dentro dessa mesma consideração. E o Hans Jonas e o Peter Singer estão aí pelas questões ambientais, principalmente as questões de preservação ambiental com vista às novas gerações, no caso do Hans Jonas, e a questão animalística e vegana com o Peter Singer, pelos quais eles são mais conhecidos. Então, aqui você tem um leque muito grande de teorias e de autores falando sobre coisas muito distintas entre si, e, no entanto, todas essas ideias têm algum grau de influência sobre a nova esquerda. Vamos ver como exatamente essa influência acontece, ainda que de uma forma limitada, porque, como eu disse, eu vou me centrar mais no aspecto da realidade prática. Então, o modo como o que essas teorias dizem, o modo como elas se costuram com a ideologia é muito mais complexo, mas precisaria de explicações específicas sobre como é que isso acontece. Então, vamos começar com a pauta de desenvolvimento e igualdade. Essa pauta da nova esquerda é a ideia de que é necessário que você tenha políticas econômicas que promovam um crescimento constante da produção capitalista, porque é com base nesse crescimento que vai ser alimentado o projeto de redistribuição social. Então, essa convicção, esta forma de ver as coisas no aspecto econômico, ela está ligada a duas presunções de fundo. Uma é aquilo que se chama de pacto ou conciliação de classe. Pacto ou conciliação de classe é o contrário da luta de classes. É a ideia de que é possível para capitalistas e trabalhadores se beneficiarem ao mesmo tempo. De que é possível que exista um crescimento da riqueza capitalista que sirva a propósitos igualitários de redistribuição. E que, inclusive, é a primeira coisa que vai financiar a segunda coisa. Que é a primeira coisa que vai tornar possível que a segunda coisa ocorra. Aqui existe uma reação
não apenas a ideia de luta de classes, a ideia de que não é possível beneficiar esses dois grupos ao mesmo tempo, mas também existe uma reação ao modelo keynesiano da social-democracia. Porque o modelo keynesiano se baseia no chamado estado de bem-estar, e o estado de bem-estar, a partir do final dos anos 80, ele começa a se tornar fiscalmente impossível. Ele se baseia num esquema de distribuição tributária que conforme o capitalismo foi avançando para o formato internacional, se tornou impossível de sustentar junto com o crescimento econômico. O modelo do estado de bem-estar é tal que, se houver um crescimento da universalização de serviços e proteções sociais, isso ao longo do tempo vai desacelerando o crescimento econômico daquele mesmo país, fazendo com que seja impossível sustentar esses mesmos serviços a partir de uma tributação, a não ser que essa tributação cresça, o que por sua vez diminui de novo a produção e assim sucessivamente. Foi isso que levou a uma crise desse modelo, que veio à tona na crise do petróleo dos anos 70 e que daí por diante foi usado como a justificativa oficial da superação do estado de bem-estar em nome do neoliberalismo. Aqui se está dizendo que o modo como você vai sustentar as políticas de redistribuição é fazendo com que o bolo aumente de tamanho, né? O que você vai fazer é um crescimento econômico constante para, com base nessa mais-valia de crescimento, com base nesse a mais que vai sendo conquistado marginalmente ano a ano, você aumentar a faixa de redistribuição com que você vai combater a desigualdade. Então, basicamente, o combate à desigualdade vai ser financiado pelo crescimento capitalista constante. Isso faz com que boa parte da nova esquerda adote como modelo de crescimento econômico o neoliberalismo. Adote como modelo de crescimento econômico uma certa versão do neoliberalismo. Uma versão em que o Estado passa a ser fiscalmente responsável, existe uma limitação dos gastos públicos, o Estado abandona suas empresas estatais, o Estado passa a política de gestão por meio das agências reguladoras, de serviços públicos. Tudo que nós vimos sobre o neoliberalismo continua se aplicando aqui, mas o Estado dirige diretamente certas políticas econômicas para tentar fazer com que certos setores da economia tenham uma liderança produtiva em termos de riqueza, que é o que vai fazer com que aquela taxa marginal de crescimento ocorra, para, com base nela, por via de taxação, se fazer o processo de redistribuição social. Então vejam aqui o programa, né? Quando eu coloco aqui programa, querendo dizer os objetivos que se tem em vista, alguns objetivos concretos que se quer alcançar. Controle do câmbio e da inflação, isso ela tem em comum com o neoliberalismo. Incentivo à agricultura e à indústria, como setores que têm mais rapidamente chance de dar resultado em termos de balança comercial produtiva. A criação de empregos, então há políticas específicas de criação de emprego, e o superávit comercial que se quer alcançar sem manipulação de câmbio, com manipulação mínima do câmbio comercial. Tudo isso é parecido com o neoliberalismo, exceto nos aspectos de incentivo. O neoliberalismo não aconselha que exista intervenção em termos de incentivos em setores específicos. Então, mas aqui é uma política neoliberal adaptada para tentar produzir o maior crescimento possível no menor prazo possível, para dessa maneira você poder usar essa margem para a redistribuição. No que se refere à igualdade, na verdade, a igualdade é um combate à desigualdade. E, na verdade, esse combate à desigualdade é um combate a certas formas extremas de exclusão e pobreza. Na verdade, é muito mais um combate à miséria do que exatamente um combate à desigualdade, porque não se tem o objetivo de, num certo número de anos, ter alcançado uma situação de igualdade relativa. O que se tem é o objetivo de alcançar certas metas de igualdade, e essas metas de igualdade têm a ver com a promoção
de determinados grupos para além de uma faixa de pobreza e exclusão em que eles se encontram neste momento. Então, você tem o combate à miséria, no que vai fome, desnutrição, todos esses, enquanto objetivos, inclusive, adotados pelo Banco Mundial. Há uma redistribuição econômica, sobretudo na forma dos tributos, mas pode haver políticas de transferência de renda, nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Uma redução da desigualdade, uma elevação do poder de compra e uma elevação do poder de consumo, principalmente das faixas mais pobres dentro da sociedade. Tudo isso é característico da nova esquerda e, em geral, é aquilo que a nova esquerda propõe quando ela diz que vai lutar por igualdade social. Aquilo que ela está querendo dizer é que ela vai promover estas políticas específicas com esses objetivos concretos. Alguns dos exemplos de políticas com vista a esses objetivos. Impostos progressivos, taxação de fortunas, taxação de dividendos econômicos. Isso é adotado por praticamente todos os partidos políticos da nova esquerda na Europa. Na América Latina, se tem sido muito mais restrito nesse tipo de política. Os impostos progressivos, sim, inclusive a maioria deles já foi incluído no próprio previsão constitucional de boa parte dos países da América Latina, mas os outros dois ainda são lutas que estão acontecendo, e mesmo onde existe taxação de fortuna e dividendos, ainda é uma taxação discreta em comparação com o que se pratica, por exemplo, na França, ou na Suécia, ou na Dinamarca, ou em outros países em que prevaleceu o modelo do Estado de bem-estar. Incentivos e fiscalização para setores estratégicos. Isso, dentro da era Fernando Henrique, da era Lula, se tornou bastante forte. Ambos, você pode identificar, o que acontecia era que o BNDES e o Banco Central identificavam certos setores como os setores-chave para produzir o superávit comercial do Brasil. E aí havia um forte investimento de crédito e de desoneração tributária em relação a esses setores, para eles produzirem o maior superávit possível no menor prazo possível. E com este superávit, você conseguia, ao mesmo tempo, remunerar o capital financeiro via juros e fazer as políticas de redistribuição. Tudo isto estava baseado num modelo de câmbio e de crédito que estava sendo suportado pela bolha financeira que estourou em 2008. Então, é por isso que, quando você tem esta crise fiscal, este modelo aqui de produzir este tipo de superávit extremamente acelerado se torna impossível. Há um achatamento deste modelo. O superávit que continua ocorrendo é suficiente apenas para pagar os juros do capital financeiro. E aí você tem um problema de sustentabilidade com relação às políticas sociais. Você tem redistribuição e transferência de renda para os mais pobres. No caso do Brasil, o caso do Brasil costuma ser colocado como exemplo, o caso do Bolsa Família, mas há vários outros programas deste mesmo tipo implantados em outros países do mundo. Alguns deles com transferência direta de renda, alguns com transferência de crédito, alguns com transferência condicionada de renda, alguns com transferência de renda com vista a primeiro emprego, ou aos mais jovens, ou a determinadas faixas de população em certas regiões economicamente menos desenvolvidas. Você tem vários modelos de como isso aconteceu. E a ideia de qualificação, atualização e recolocação profissional, que é com vista àquela política de pleno emprego. Você está tentando criar uma política de pleno emprego que está numa corrida constante contra o desemprego estrutural, né? Contra uma faixa cada vez maior de desempregados que são produzidos pelas mudanças do modelo produtivo do capitalismo, não apenas no que se refere à adoção das máquinas, que é normalmente aquilo que é identificado com o desemprego estrutural, mas simplesmente ao desaparecimento de algumas das profissões do passado, ao desaparecimento de alguns dos intermediários que antes existiam, ao desaparecimento de várias das funções especializadas que antes requeriam várias pessoas e agora requerem cada vez menos. Tudo isso contribui para aquilo que se chama de desemprego estrutural
E é a corrida contra isso que se tenta fazer qualificação, atualização e recolocação profissional. Geralmente há um investimento muito grande em educação que está associado com isso, mas isso é mais comum na nova esquerda europeia do que na nova esquerda latino-americana. Nova esquerda latino-americana costuma se limitar a fazer com que o sistema escolar comece a cumprir algumas das metas da Unesco, algumas das metas básicas da Unesco, muitas das quais têm a ver com uniformização e padronização internacional, que estão mais ligados ao modelo do neoliberalismo do que à política de pleno emprego propriamente dita. Segunda pauta, dignidade e inclusão, né? Você precisa tirar os indivíduos de uma situação de indignidade. Você precisa fazer com que eles passem a ter acesso a determinados produtos e serviços que estão diretamente ligados à satisfação dos seus objetivos de vida, à consecução dos seus objetivos de vida. Então, nesse caso, aqui no programa, os objetivos, né? Promoção de serviços públicos gratuitos ou de serviços privados financiados e fiscalizados. Então, no que se refere à educação, aumento do número de vagas da educação pública e, ao mesmo tempo, financiamento escolar para a educação privada. No que se refere à saúde, aumento do número de vagas de hospitais públicos e parte financiada dos custos dos planos de saúde para que eles sejam barateados com vista ao aumento do seu acesso. No que se refere a serviços fornecidos, esse é feito pela iniciativa privada, mas ele é diretamente fiscalizado pelo Estado, com vista ao aumento do número de pessoas que tenham acesso a esses serviços com o passar do tempo. Barateamento e desoneração de certos produtos, como telefones celulares, para que com o passar do tempo eles sejam mais acessíveis e dessa maneira exista a inclusão digital desses indivíduos, que inclusive aumenta o padrão do seu consumo capitalista com o passar do tempo, né? Então, todos esses têm a ver com este objetivo. A proteção da saúde física e mental e do bem-estar geral dos cidadãos por proibições e limitações. Isso num duplo aspecto. É o aspecto que a social-democracia já tinha, legislações protetivas em relação a grupos vulneráveis, só que a nova esquerda acrescentou um elemento que a social-democracia não tinha, que é a tendência de tentar proteger os indivíduos contra hábitos e condutas dos próprios indivíduos que são lesivos a eles. Então, a ideia de excluir determinados produtos do mercado para que eles não tenham consumo que possa causar dano à saúde dos indivíduos. Se trata também de onerar determinados produtos para que eles sejam menos economicamente viáveis para o consumo dos indivíduos. Essa é a estratégia, por exemplo, com o caso do tabaco, né? A ideia de proibir que em escolas públicas sejam servidas determinadas formas específicas de comida, incentivar formas alternativas e mais nutritivas de alimentação. Tudo isso tem a ver com proteger o indivíduo de dano que ele esteja causando a si mesmo e dessa maneira produzir um duplo objetivo. Você aumenta a faixa protetiva em relação a esse cidadão, mas você também faz com que se diminua os gastos de saúde pública e os gastos de previdência que você teria com aqueles danos à saúde que seriam produzidos dessa maneira. Então, algumas das políticas, né? O investimento em saúde, previdência e educação pública e gratuitas, investimentos em seguros de saúde privado, em seguros de previdência privado e empréstimos estudantis, proteções nas relações de trabalho e de consumo e proteções contra hábitos e condutas nocivas para si. Talvez você não observe tão claramente a diferença entre esse tópico e o tópico anterior. Há uma diferença, um tem a ver com qual é a sua estratégia de crescimento econômico, a outra tem a ver com qual é a sua estratégia de proteção social. São duas coisas diferentes. E vai ficar ainda mais claro quando nós virmos como é que a nova direita se opõe a esses dois programas, porque ela se opõe a esses dois programas de forma distinta, ela tem justificativas distintas para se opor a estas duas coisas. Vamos ao próximo.
O próximo é a questão das pautas identitárias. Aí nós precisamos de uma breve introdução. A introdução diz o seguinte: a partir dos anos 60, alguns movimentos sociais passam a denunciar relações de dominação, exploração, exclusão ou invisibilidade que não se reduzem à relação capital-trabalho. Então, a relação capital-trabalho é uma relação que envolve tudo isso, do ponto de vista do socialismo, pelo menos. É uma relação que envolve desigualdade, que envolve exploração, que envolve dominação, que envolve marginalização, envolve tudo isso. Mas ela passa a ser vista, a partir de um determinado momento, por movimentos de esquerda, como sendo um modelo excessivamente redutivo de como falar das relações de dominação social, porque a relação do capital com o trabalho não é a única relação de dominação que permeia as relações sociais como um todo. Há também as relações entre certos grupos historicamente favorecidos e a dominação que eles exercem sobre outros grupos historicamente discriminados, perseguidos ou explorados por estes grupos favorecidos. Então, passam a denunciar relações de dominação, exploração, exclusão ou invisibilidade que não se reduzem à relação capital-trabalho. Assim tem-se movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, movimento das pessoas com deficiência, movimento decolonial, etc. Esses são só exemplos, existem outros movimentos nesta mesma direção. Aqui não está o ambiental, porque ele vai ser abarcado pela pauta seguinte. E eu não estou dizendo que esses movimentos só surgiram a partir da década de 60, eu estou dizendo que a partir da década de 60 eles assumem um formato específico, que é o formato das lutas identitárias. É o formato de que aquele grupo tem uma identidade própria que historicamente foi ignorada ou inferiorizada. Esse formato específico de reivindicação surge a partir dos anos 60. Tais movimentos se baseiam numa identidade de grupo e, por isso, as suas demandas ficam conhecidas como lutas identitárias. Torna-se uma das pautas políticas obrigatórias a partir dos anos 60 e 70 em diante, mas são incorporadas definitivamente às ideologias políticas só dos anos 90 em diante. Dos anos 90 em diante, as ideologias políticas têm que ter alguma resposta para as pautas identitárias, ou de deslegitimação delas, ou de como as suas pautas podem ser avançadas dentro do modelo político que se está propondo. Esse segundo caso é o caso da Nova Esquerda. Então, ela tem uma visão específica sobre as lutas identitárias, que é o do reconhecimento destas identidades e do aumento da sua representatividade. Então, vejam, aqui no programa, os objetivos. Se trata da denúncia da situação de dominação e exclusão em que se encontram certos grupos historicamente discriminados e o combate à discriminação no acesso a. Esse no acesso a é muito importante. Combate à discriminação no acesso a vagas de educação, vagas de trabalho, vagas da política, nas obras da cultura e da propaganda e no tratamento cotidiano. O formato com que as lutas identitárias foram assimiladas pela Nova Esquerda é um formato predominantemente liberal. No formato liberal, aquilo que os grupos identitários estão reivindicando é que eles tenham igualdade de acesso a bens, oportunidades e vagas específicas. E a situação de discriminação será revertida na medida em que providências sejam tomadas para que este acesso seja aumentado com vista aos membros daquele grupo. Então, por exemplo, no que se refere ao feminismo, uma das questões que mais dividem claramente entre o feminismo liberal e feminismo radical, uma das questões, são várias, mas uma das questões que mais divide claramente é a questão da pornografia, certo? Enquanto o feminismo liberal considera que a pornografia ela deve ser combatida se ela for coercitiva em relação à sua participação em produção, mas que as mulheres devem ter a liberdade de escolher explorar o seu corpo economicamente
e fazer isso de maneira sistemática por meio da indústria pornográfica, se isso for uma escolha livre da parte delas, e se elas tiverem uma remuneração que seja correspondente e não implique em superexploração nem exposição danosa da sua saúde. Essa é a visão do feminismo liberal. A visão do feminismo radical com relação a isto é que todas as formas de pornografia, elas são continuidade de uma relação de dominação simbólica do masculino sobre o feminino, em que, não apenas do ponto de vista concreto, a maior parte das atrizes são superexploradas ou estão numa rede de superexploração que é invisibilizada, mas também, do ponto de vista abstrato, no que se refere às ideias, não se deve reproduzir nenhuma prática social que contenha na sua própria definição a inferiorização de um grupo específico e que contribua para o processo de objetificação, contribua para o processo de inferiorização e que leve, em última instância, aquilo que é um sabotamento de toda a luta feminista que foi montada até então em termos da autonomia das mulheres. Nesse caso, o feminismo liberal se centra em liberdade de escolha. O feminismo radical se centra no combate ao chamado patriarcado, no combate a uma estrutura específica de manutenção e reprodução simbólica da superioridade masculina. Então, e como eles têm duas preocupações diferentes, o modo como eles vão se posicionar sobre pornografia, o modo como eles vão se posicionar sobre prostituição, o modo como eles vão se posicionar sobre quais são os avanços das mulheres em termos do seu ambiente de trabalho, do mercado de trabalho, vai ser completamente diferente. O modo tipicamente liberal é aquele que geralmente foi adotado pela nova esquerda, em que o modo como você implementa uma proteção dos grupos que são objeto dessa discriminação identitária é fazendo com que eles tenham mais escolha, mais acesso a vagas, mais acesso a emprego, tenham uma renda melhor, possam ser menos objeto de discriminação em razão da sua situação social. Isso também se revela na questão da política, né? Você tem uma não identificação, por exemplo, uma não identificação histórica das mulheres com posições de chefia e poder. Isso faz com que elas recebam menos promoções para cargos de chefia no mercado, isso faz com que elas sejam menos eleitas para cargos políticos no que se refere ao serviço público. O modo de fazer com que isto aconteça, do ponto de vista da nova esquerda, que é o modo predominantemente liberal, é você aumentar o número de vagas de chefia que são ocupadas por mulheres e preencher um determinado número de vagas, ou inclusive cotas parlamentares para as mulheres na política. O modo como o feminismo radical tende a ver isso é que tem que haver uma desconstrução da própria imagem masculina de liderança e da identificação de uma imagem tradicional do que a liderança significa e quais são as suas características, e da identificação de uma série de características das mulheres que são consideradas a antítese da liderança ou contraditórias com as posições de liderança. Se não houver essa desconstrução simbólica num nível alto, né, você não tem como resolver esse problema. Da mesma forma como uma coisa é você se concentrar na punição dos estupradores, outra coisa é você combater a cultura do estupro. São duas coisas diferentes e que se colocam como pautas do feminismo liberal de um lado e do feminismo radical do outro. E desta forma, a partir deste tipo de identificação, que também se reproduz para o movimento negro, também se reproduz para o movimento dos deficientes, no caso dos deficientes físicos, também você pode dizer, uma coisa é que eles tenham mais vagas de emprego, outra coisa é que seja desconstruída a imagem de que eles são incapazes de se prover por si mesmos ou de que eles não são igualmente produtivos para a sociedade. Uma é uma pauta tipicamente liberal e a outra é uma pauta radical em termos do movimento das pessoas com deficiência. Em geral, as pautas liberais, ou o formato das pautas liberais desses movimentos é que foram adotados pela nova esquerda.
enquanto que as pautas mais radicais são incorporadas pelo neossocialismo. O neossocialismo tende a lidar com eles a partir das pautas mais radicais. Então, vejam só, aqui alguns exemplos das políticas, né? Ações afirmativas para grupos discriminados, proteções especiais para grupos vulneráveis, criminalização da fala e da conduta discriminatória, aquilo que a nova direita identifica como o movimento do politicamente correto, que é a criminalização da fala e da conduta discriminatória, o incentivo à diversidade e à conscientização nas obras da cultura e propaganda, coisas do tipo você ter mais mulheres protagonistas de filmes ou mais negros protagonistas de histórias que dão acesso aos indivíduos. Isso é visto pela nova esquerda como sendo especialmente importante, como sendo uma conquista, ainda que as histórias que estejam sendo contadas sejam exatamente as mesmas que normalmente são, muitas das quais identificadas com o modo de vida tipicamente masculino e branco, que está sendo reproduzido ao inverso com a questão da representatividade. E, por último, a questão ambiental, né? Na questão ambiental, também a partir dos anos 60, cresce o consenso científico e a consciência política generalizada de que o desenvolvimento econômico, baseado em exploração desenfreada da natureza, levará ao esgotamento dos recursos naturais não renováveis e à catástrofe climática. Desta forma, as demandas para ajustar a economia e natureza se tornam um dos itens importantes da pauta do chamado movimento ambientalista. O modo como a nova esquerda se apropriou disso é o modo tipicamente antropocêntrico e sustentabilista. Antropocêntrico significa o motivo pelo qual nós temos que desacelerar a exploração da natureza não é porque este modelo não é biocentricamente sustentável, não é por isso. É porque isso vai começar a trazer prejuízos econômicos e sociais para nós mesmos, e são esses prejuízos que nós estamos tentando evitar. Quando se diz equilíbrio com a natureza, o que se quer dizer é vamos continuar a exploração, mas sem que nós soframos os reveses daquelas que são as reações naturais contra este processo de superexploração. Então, se trata de criar aquilo que se chama de sustentabilidade. Então, você vai degradar, mas não muito, né? Você vai degradar até um determinado limite. Você vai explorar, mas com uma certa gradualidade que permita que aqueles recursos apareçam de novo ou que eles possam ser sustentáveis por várias décadas. Então, você tem um modelo baseado na ideia de equilíbrio e de sustentabilidade. Então, o programa, que os objetivos são formas responsáveis e sustentáveis de exploração econômica dos recursos e processos naturais e iniciativas de limitação da atividade econômica com vista a um equilíbrio ambiental duradouro. Aqui, de novo, você pode ver uma clara diferenciação entre como a nova esquerda vê isso e como o neossocialismo vê isso. A nova esquerda acha que é necessário criar um modelo econômico que permita a continuidade do crescimento com sustentabilidade ambiental. O neossocialismo acha que essas duas coisas são contraditórias. Acha que faz parte da própria lógica de definição do capitalismo um esgotamento completo de todos os recursos naturais e que a catástrofe climática e ambiental é inevitável enquanto o modelo produtivo for este. Então, estas duas posições se refletem nos termos dessas ideologias políticas como uma versão mais moderada do ambientalismo, em que, se nós tomarmos algumas providências de equilíbrio e sustentabilidade, nós podemos manter o padrão de vida atual e a forma de produção atual, não sofrendo os reveses por isso, e uma outra que acredita que nós temos que fazer uma revisão profunda do modo como toda a vida social e econômica tem sido organizada, sob pena de que não apenas ocorra uma catástrofe ambiental e climática, mas a raça humana seja merecidamente varrida da superfície terrestre devido a todos os danos que foram produzidos ao meio ambiente. Então, aqui algumas políticas que ilustram. Reservas florestais indígenas, áreas de proteção e preservação. Vejam, essas medidas não eliminam a exploração. Elas dizem aqui não,
né? Mas elas mantêm a exploração acontecendo em todo o restante do território. Proibição de devastação, extrativismo predatório, poluição e degradação. Geralmente não é uma proibição absoluta, é o estabelecimento de um limite a partir do qual já começa a contar como superexploração ou já começa a contar como danoso. Ao combate ao aquecimento global e ao efeito estufa, geralmente com a ideia de redução de emissão de carbono e a ideia de contribuição de todos para isto, sem a diferenciação entre a contribuição industrial e a contribuição pessoal com relação a este aspecto, e a proibição de produtos não recicláveis, não biodegradáveis, danosos, como sendo uma contribuição que todos nós podemos dar para o processo de conservação ambiental. Alguns dos traços que diferenciam a velha esquerda e a nova esquerda, último ponto para nós terminarmos. A velha esquerda está comprometida com a superação do capitalismo em direção ao socialismo. A nova esquerda está comprometida com o crescimento econômico que é capitalista, inclusive capitalista neoliberal, e com a redução da desigualdade usando a cobertura do bolo, né? Usando aquilo em que o bolo está crescendo para fazer o processo de redistribuição e de redução da desigualdade. A velha esquerda está comprometida com a defesa de uma democracia direta radicalizada, uma democracia de comitês ou dos trabalhadores. A nova esquerda não vê nenhum problema com a democracia representativa, ela mantém os mecanismos da democracia representativa, mas ela reage à chamada crise da representação política, dizendo que tem que haver mais mecanismos de participação direta e de consulta dos cidadãos, geralmente para assuntos já previamente decididos ou já previamente conformados, ou simplesmente para a eleição de determinadas prioridades orçamentárias. Então, o modelo da democracia representativa, que tem que ir para o modelo da democracia deliberativa no estilo Habermas, e o modelo de uma participação direta via orçamento participativo e coisas desse tipo, geralmente é o modelo defendido pela nova esquerda. A velha esquerda critica a exploração do capital-trabalho, essa é a relação de dominação em que ela se concentra. A nova esquerda expandiu isso, né, para a crítica de várias formas de dominação e de discriminação. A velha esquerda está diretamente comprometida com a organização dos trabalhadores com vista a uma cultura de resistência e de revolução, enquanto que a nova esquerda ela está interessada em incluir e promover certos grupos sociais para que eles tenham a sua cidadania, tanto em termos de consumo como em termos de participação, aumentado. Mas ela não está diretamente associada com a ideia de auto-organização dos grupos sociais. A auto-organização, seja dos trabalhadores, seja dos demais grupos, desempenha um papel apenas secundário dentro da nova política, dentro da nova esquerda. E, por último, a velha esquerda ela tem uma negligência da questão ambiental e climática. Inclusive, isso é costumeiramente apontado naqueles que são os marxistas ortodoxos, como eles partilham da mesma ideia do iluminismo, de que o crescimento econômico desenfreado a partir da tecnologia é possível e sustentável, e que isso não tem limite, um limite natural que tenha que ser obedecido ou implique algum tipo de revisão. Pelo contrário, muitos dos socialistas imaginaram que o motivo pelo qual vai ser possível um regime socialista igualitário em que todos tenham acesso a tudo em proporção necessária é porque a tecnologia vai continuar produzindo um aumento daquela que é a produção de bens e serviços, que vai só crescer com o passar do tempo, e vai ser possível fazer uma distribuição igualitária disso na chamada sociedade sem trabalho, ou na chamada sociedade que superou o paradigma do trabalho, que é a forma como alguns dos socialistas se referem a como seria o regime comunista a ser alcançado. Então, a ideia de que vai haver um crescimento desenfreado infinito e de que não há limite natural para esse crescimento faz parte do imaginário da velha esquerda. E a nova esquerda tem uma ênfase na questão ambiental e climática, mas sempre naquele ponto de vista antropocêntrico, tem a ver com preservar os interesses dos seres humanos, de que eles continuem tendo um sistema produtivo como o atual, mas
previnam aqueles que são os reveses da natureza, e sempre moderado, buscando equilíbrio e sustentabilidade, sem transformações drásticas do nosso modelo de vida ou do nosso modelo de produção. Então isso dá uma ideia de por que, por exemplo, da perspectiva da velha esquerda ou da perspectiva do neossocialismo, a nova esquerda é uma forma bastante moderada e centrista de esquerda, né? Ela é uma forma bastante moderada dos ideais de esquerda, que se torna muito mais compatível com o funcionamento normal do sistema capitalista e da democracia representativa, e por isso mesmo muito mais atraente em termos eleitorais. Muito mais atraente, muito mais capaz de vitórias eleitorais grandes, principalmente se você estiver num ambiente de relativa estabilidade econômica e política. Na crise, não. Na crise, você tende aos extremos, e por isso, na crise, o populismo de direita, assim como o neossocialismo, tendem a crescer, como os dois extremos do pêndulo, que neste caso são igualmente alimentados por uma situação de crise extrema. Último ponto, um recado sobre o nosso calendário, né, sobre o calendário que está faltando ainda das nossas aulas. Então, nós vamos ter, na próxima semana, deixa eu ver aqui. Tá. Na próxima semana é a semana que eu não vou estar aqui, porque vai haver o evento na USP de Filosofia do Direito e Teoria do Direito. Né? Aliás, de Direito Constitucional e Teoria do Direito. Na outra semana, no dia 18, vai ser a semana em que nós vamos falar sobre a nova direita. Na semana do dia 25 é quando nós vamos falar sobre neossocialismo. E há uma aula que estava prevista, que é a aula dos novos fenômenos políticos, que, devido aos atrasos do nosso calendário, o que eu vou fazer é oferecer essa aula apenas no formato de vídeo. Apenas no formato de vídeo, gravado em casa mesmo, que vocês possam acessar depois e não percam essa parte do conteúdo. Mas, de resto, o que continua ocorrendo tirando esta aula, que agora passa a ser no formato de vídeo, o nosso calendário é o mesmo que estava colocado antes, com a adaptação das aulas em relação ao conteúdo que está atrasado, e, consequentemente, a prova se mantém também para aquela mesma data. Seria bom a essa altura que vocês já soubessem os grupos que vocês vão formar. São grupos de 3 a 8 pessoas, para fazer uma avaliação que será em parte objetiva, em parte discursiva, da maneira como eu já havia anunciado no início do semestre. Ok? Terminamos por hoje, então. Diga. Não, a parte objetiva vai ser individual, e aí a parte discursiva vai ser em grupo. Só que tudo vai ser respondido dentro do grupo. Ok? Terminamos. Próxima semana não temos. Na outra semana nós falamos da nova direita.